Agora deu certo. Boa noite. Boa noite, beleza? Tudo jóia. Minha rede estava errada aqui no início, não estava entrando. Consertado. Era só o PV entrar aí. Mas meu áudio está legal. Tá beleza. Meu também tá beleza? Perfeito. Aí. Opa! E aí, meus E aí, amigos, boa beleza? noite. Boa noite. Boa noite. Apanhando um Aí. pouquinho da tecnologia aqui, mas faz parte. Aí sim. Beleza, então bora começar a live aqui. Primeiro vou me apresentar, eu sou o Arthur Leão, sou líder da UJL aqui em Goiás. E primeiro começar falando um pouquinho, apresentar vocês aí, né? Alan, se você puder começar se apresentando. Começando por mim, que é isso. Para quem não me conhece, sou Alano, sou médico, ortopedista, médico, eu sempre falo isso, né, para deixar bem claro que o ortopedista é médico mesmo, e a gente faz essa brincadeira sempre do papo aberto. Sou alguém, Arthur, que estou aí há algum tempo, eu falo desde 2015, apenas lutando aí na linha de frente política e ideológica, dentro de linhas conservadoras, liberais, e ajudando aí na discussão política do país. Atualmente estou como diretor no Conselho de Administração da Unimed Goiânia, mas atuo ainda como médico muito. E politicando também. Eu falo politicando no sentido adequado, de estar participando das políticas públicas, das discussões, dentro do movimento liberal, dentro das discussões presidenciais, dentro dos congressos. Inclusive com um tema, por exemplo, hoje, que foi a questão do fundão eleitoral, que deixou todos nós muito nervosos hoje. Com certeza. E aí, PV? Meus amigos, boa noite a todos. Arthur, obrigado pelo convite. Alano, satisfação mais uma vez estar dividindo esse espaço aqui com você. Conheci o Alano sendo um grande voluntário, um voluntário na campanha dele, né? Participei de vários dos movimentos e me encorajou também a tomar frente e assumir responsabilidade, que é algo que a gente vai tratar aqui, né? Fui o candidato mais bem votado do Novo na eleição passada para vereador. Tem 4 vereadores lá eleitos que não têm a nossa votação, mas faz parte do nosso sistema eleitoral, né? Proporcional, é assim que funciona e a gente vai plantando a sementinha. O trabalho foi muito bem realizado, a votação também muito bacana. E sou um advogado especialista em direito tributário, né? Apesar de ter conhecido a doutrina liberal mais tarde, né? Não tive o privilégio que vocês estão tendo aí desde a juventude tratando sobre esses temas. Isso para mim foi algo novo. Quando eu fui entrar na política é que eu fui me dar conta de que de fato já havia alguma coisa mais específica e com uma ideia mais clara sobre como de fato a gente poderia alcançar as políticas públicas que a gente tanto deseja, a mudança, né? Como desejamos até hoje. Então, esse é uma breve apresentação, mas estou disposto aí para esclarecer eventuais dúvidas. Mas já conheço muita gente que entrou aí. Um abraço a todos, não dá para falar o nome de todo mundo, mas obrigado pelas manifestações aí de apoio, inclusive do PV. Foi muito importante na minha campanha em 2018, onde a gente precisava unir o lado liberal. E eu não tive todas as portas, eu não conseguimos chegar de maneira eficiente em várias pessoas que chegaram depois da campanha falando: Alana, eu não soube que você era candidato, porque a gente tem essa dificuldade de atingir as pessoas, inclusive na eleição da Uni, vai ser assim, ter algum meio de chegar em todos os estudantes, e a gente vai entrar nisso depois. Com certeza. Então, é isso, pessoal. Primeiro, falar um pouco aqui do porquê a UJL existe, por que ela foi criada. Um dos principais fatos aí é que ela recebeu mais de 44 milhões de reais
a Uni recebeu mais de 44 milhões de reais em dinheiro público para a construção da sua sede no Rio de Janeiro. Muito desse dinheiro também veio de isenções fiscais lá pela cidade do Rio de Janeiro. E esse prédio até hoje não saiu do papel, está lá metade, assim, seu design foi feito pelo Oscar Niemeyer, que é um comunista conhecido, declarado, e inclusive uma das propostas da UJL é fazer uma auditoria desse dinheiro, né, e também terminar essa sede, que até hoje eles não esclarecem, não falam cadê o dinheiro. Além desses 44 milhões, também teve mais de 10 milhões de reais que eles receberam através de convênios para a organização de shows, eventos, e muito de seus gastos teve com notas frias, né? Que não emite a nota fiscal. E aí depois foi esclarecido que gastos da Uni eram feitos com bebidas alcoólicas. Até hoje a gente fez um post aí. Então é a Uni pegando dinheiro público para gastar com bebida, né? Então um dos propósitos da UJL é fazer uma mudança nisso aí, e inclusive dar uma representatividade maior para os liberais, né, na universidade, que hoje essa possibilidade nem existe. Hoje é o JS, o JC, o JR, é só comunista, socialista, não tem nenhuma esquerdinha um pouco mais moderada. Eu, como o PV disse, não tive oportunidade, desde a faculdade, estar engajado de maneira mais política e ciente da política, inclusive estudantil. E uma coisa que afastava bastante pessoas como eu da questão do diretório acadêmico, do DCE, saber o que acontecia na Uni, era justamente a ocupação desses espaços por gente de esquerda. E como é que, nessa época, eles entretinham nós, que não queríamos saber de política ou que tínhamos uma visão política diferente? Com festas, bebida, é isso que você falou. Então, dentro da medicina, que sempre foi mais, vamos falar a verdade, mais morno em relação à política estudantil, você vê as grandes transformações da Uni foram dentro da Faculdade de Direito da USP, da UFRJ, os grandes líderes lá antigos. A medicina veio depois, lá no surgimento do PT, que dentro de alguns centros acadêmicos da medicina, que surgiram, inclusive, alguns políticos do PT, como o Palocci, por exemplo. Aqui em Goiás, na UFG, o centro acadêmico, por exemplo, era dominado pelo MDB Jovem e pelo PT Jovem. Eles levavam a gente para eventos só para farra e bebida, enquanto os mais engajados estavam lá discutindo e ditando todos os caminhos da política estudantil. Era só o pessoal da esquerda, do PCdoB Jovem. Então, eles nos mantinham afastados com o pão e circo e ficavam lá dentro dominando tudo. E muitos eram, igual eu disse, alheios à política ou porque sabiam que não tinham entrada nisso. É por isso que eu admiro demais o que vocês estão fazendo agora, que fez muita falta na minha geração. E quando eu vejo agora uns médicos perdidos da minha geração, que odeiam a esquerda, mas partem para uma linha que é quase a esquerda ao contrário, entendeu? Porque não entendem de política, a gente vê o quanto fez falta esse ensinamento, esse entendimento político antes, lá dentro da época da faculdade. E só fazendo uma observação sobre o que o Arthur falou, né? O poder concentrado, diria Ronald Reagan, sempre foi um inimigo da liberdade, né? Então, a gente está vendo aí esse poderio todo, tantos de recurso aí e dentro de uma organização que não tem uma representatividade, é realmente uma dificuldade. Eu vejo com tranquilidade a fala do Alano por dizer que sempre foi dominado pelos partidos que existem há muito tempo, né? Quais são os partidos de fato que defendem a liberdade? Qual hoje, dentro dos 34, que a gente pode dizer esse de fato defende as ideias da liberdade? Então, realmente, foi algo muito recente. Até dentro da minha formação e da minha trajetória para escolher, né, primeiro entender o sistema brasileiro, como é que funciona. Hoje, não há forma de participação política partidária sem um partido. Né? Eu, inclusive, milito pela candidatura avulsa.
acho que é uma boa alternativa, mas hoje é necessário, de fato, um partido. E dentro dessa perspectiva, eu verifico somente um partido que defende com coerência as ideias liberais. Eu sei que há outros mandatários de outros partidos que você vai encontrar uma ressonância, uma convergência entre as ideias, mas uma identidade, um pragmatismo na escolha e na definição, sobretudo nos resultados que produz, é apenas um partido de fato. Então, naturalmente, esse partido que nós estamos falando é o Partido Novo, e nós não estamos puxando sardinha, não. É só, eu convido vocês aí que têm curiosidade ou que acham que pode ser uma bravata, a conferirem, né? Estabeleçam vocês os critérios e, inclusive, há um ranking, né? Um ranking dos políticos, ele estabelece alguns critérios, são critérios bem definidos lá. Não é um ranking extremamente liberal, mas ele traça um viés que é possível, sim, identificar essa questão. E lá deixa muito claro quem, de fato, tem coerência nas suas votações, nos seus posicionamentos. Analise tanto a ideologia, a carta dos partidos, o estatuto e, sobretudo, os resultados que produzem, que é na votação mesmo que demonstra quem é, de fato, e quem não é. Então, eu vejo com naturalidade que a possibilidade da inserção de novos movimentos e com alegria, como disse o Alano, movimentos como o de vocês, tão jovens na faculdade, já se questionando quanto a isso, tendo a capacidade de pensar ideias e com literatura tão ampla como essa, eu fico muito feliz e é uma das coisas que me causa, assim, que me motivam e me trazem muita esperança. Não tenho dúvida de que esse é o caminho. Começa na universidade, implementa na política pública e participa como sempre fizeram. O movimento estudantil na história do Brasil sempre foi muito forte. Claro que o liberalismo em si é algo que a gente está emergindo ainda, né? Eu lembro, por exemplo, de ver o Roberto Campos lutando sozinho no Congresso, né? Já ali em meados de 92, quando ele era deputado federal, né? Ele teve outra carreira antes de conseguir algum mandato. Então, assim, é natural que nós ainda estejamos engatinhando e vamos correr atrás disso aí. Começa com vocês, tem o meu total apoio. No que precisarem, contem comigo. Eu queria, Arthur, que a gente entendesse também como que é a escolha dentro da Uni, por exemplo, e a dificuldade de outros braços chegarem até lá. Porque se há um domínio da esquerda e do PCdoB, principalmente há muitos anos, é porque foi-se criado um sistema, um esquema que propicia a perpetuação do poder. Então, além da tática, que é bem conhecida da esquerda, de entrar culturalmente e dominar os meios acadêmicos através dos professores, há também uma questão de estratégia política de como é a votação através de delegados, como são feitos esses delegados. Essa parte política, de como isso se deu com os professores e como que é a influência, isso a gente já sabe. Isso, para você que está ouvindo aí e não sabe, é fácil. Eu entender fazendo analogia, explicar para vocês. Quando você chega na faculdade, geralmente, você passou por um período de segundo grau onde não se discute muito política, onde não se tem uma ideia de mundo. E muitas informações são dadas na universidade, é um momento de ampliar muito as nossas cabeças. E é nesse momento de florescimento cultural mesmo das pessoas que qualquer influência de professores agem muito. E a maioria dos professores universitários tem uma predominância da esquerda, sim. E quando vai se ver, tem-se o diagnóstico. A desigualdade social no país, a pobreza, a falta de saneamento básico, há distorções na saúde, na educação. O diagnóstico está aí, tanto para a esquerda, para a direita, para liberal, para conservador. Mas a pessoa que está pegando as informações não tem ainda o remédio para isso. Ela só tem o diagnóstico. E quando você tem só o diagnóstico, não tem o remédio, não sabe como tratar, a primeira coisa que te oferecem, o jovem acaba pegando. É como se desse uma cloroquina para ele. O cara pegou Covid, não tem nada que trata, deu cloroquina, o cara acredita, pô, cloroquina. É esse o estudante, ele está lá, ele fez o diagnóstico dos problemas da sociedade, não sabe que remédio, deram remédio para ele, é socialismo, vamos dividir tudo, tomar de quem tem e redistribuir, sem ter um entendimento econômico de como que é a produção de riqueza no país, como que esse bolo cresce, como que são gerados os impostos, qual o estímulo que se tem para novos negócios.
É isso que acontece e aí esses jovens são capturados. Se a gente não tiver outro movimento dentro das universidades que fale a língua do jovem, que mostre para ele outro remédio para solucionar os mesmos problemas que o pessoal da esquerda diagnosticou, que são problemas realmente reais dentro do Brasil, a gente vai acabar perdendo cabeças, mentes de vários jovens que sim, poderiam contribuir muito para o país, só que acabam perdidos dentro de uma ideologia morta como o socialismo. Eu acho que Albert Einstein dizia: concentre-se em aprender e não em acreditar. Eu acho que vale muito dentro do que o Alano disse aí. E até para corroborar ainda mais com outra argumentação que ele utilizou aí, o Pondé, um liberal, vamos dizer assim, convicto, que tem extrema participação, relevante participação aí no meio universitário, ele é um dos que mais dizem que não existe, de fato, liberdade de pensamento na universidade brasileira. E ele combate isso e é muito criticado, inclusive. Ele faz com muita coragem. Aliás, para lembrar melhor, inclusive, a história da UNE, a UNE foi fundada em 1937 e na década de 40, uma das maiores participações, né, relevantes participações dentro do movimento foi o Petróleo é Nosso. Tanto por isso que eu fiz questão de vestir essa camisa hoje para mostrar o viés liberal. Exatamente, agora não quer saber, não é nada nosso. Não existe estatal estratégica a não ser para o bolso daqueles que estão lá mamando na teta do governo. Então, eu fico muito feliz de ver esse encorajamento mesmo. Em vez de acreditar, é questionar. Na universidade é o melhor lugar para se questionar e questionar tudo, né? E achar, verificar o diagnóstico que é claro nesse país, né? A pobreza, qual desigualdade que deve ser combatida, se de fato a de resultados faz sentido combater ou é a desigualdade de oportunidades que de fato vai resolver o problema. O problema do saneamento, por exemplo, nós estamos falando aqui um ano posterior à aprovação do marco legal do saneamento. O Brasil tem 100 milhões de pessoas que não têm aí acesso a tratamento de água e abastecimento algum, um número um pouco menor que isso. Nós estamos falando de um modelo falido. Então, a primeira coisa que a gente devia admitir é que o modelo anterior não funcionou. E por que há resistência em se alterar? Então, faz muito sentido o que o Alano disse, na forma de tratar os problemas, na forma de resolver. E eu acho que é muito aí que a política liberal tem para contribuir de fato. É oferecer resultados. Como diz muito bem o Friedman, né? Política pública, a gente não mede com as intenções, mas com os resultados que produz. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos oferecer aí um ganho ao debate, sobretudo, inclusive na universidade e também na política partidária. Com certeza, Pedro. Queria saber quanto que vai ser o projeto da UJL aqui em Goiás, Brasil, como que está essa movimentação? Então, atualmente a gente conseguiu finalmente estar presente em todos os estados do Brasil. A gente começou acho que é 8 de julho de 2020, que foi criada a UJL, por estudantes do Students for Liberty. E aí nasceu como um projeto interno e depois a gente se desmembrou, ganhamos a premiação do SFL de R$ 7.500 para ajudar a estruturar o projeto, criar o CNPJ para a gente poder disputar a Uni. E aí, atualmente, a gente está em todos os estados do Brasil. A gente não tem liderança em todos os estados, mas a gente já está presente com membros em todos os estados. E isso é muito importante, porque os delegados são eleitos de uma forma bem descentralizada. Então, cada universidade, a cada 1.000 alunos que a universidade tem, ela tem direito a um delegado. Então, esses delegados eles fazem parte da eleição. É uma grande influência a gente conseguir pelo menos um delegado em cada região do Brasil aqui. E a nossa estrutura, atualmente, como a hegemonia da esquerda é muito grande na universidade, a gente deixou aberto para não ter... o movimento em si ele é bem heterogêneo. A gente não tem muitos dogmas. Então, tem um pessoal lá que é mais de centro-direita, direita. Então, e é até bom porque a gente se mostra muito aberto ao debate. A gente prega muito que tem que ter a conversa, porque
pessoal da faculdade não quer conversa. Eu mesmo participava do grupo da UFG no Facebook, e aí qualquer coisa que eu dava minha opinião era ameaça forte de eu vou te bater, eu vou te caçar, eu vou te pegar, quando eu estiver na faculdade você vai ver. E é bem pesado, eles pegam bem pesado mesmo, é na agressão. A gente viu também o pessoal do PCO, né, Partido da Causa Operária, partido, eles agrediram o pessoal do PSDB nas manifestações que tiveram recentemente. E é sempre assim, esse pessoal é sempre coisa muito agressiva. E esse é um dos focos da UJL, né, que é se apresentar como algo não extremo, que é sempre aberto ao debate, que é uma coisa que falta muito na universidade, porque até mesmo quem quer tentar pensar um pouco diferente, uma ótica mais liberal, que não seja marxista, né? Muitos, é uma hegemonia muito marxista muito forte por parte dos professores, muitas disciplinas. Então, só de ter esse diálogo, deixar a pessoa ter a opinião dela que não segue necessariamente o marxismo, acho que já contribui muito a gente tentar chegar por soluções diferentes e deixar mais pessoas terem sua voz dentro do movimento. Exato, bem naquilo que eu disse. Na verdade, o jovem ele não vai para o lado ali socialista, comunista, porque ele nasceu socialista ou comunista. É porque é a única opção dada muitas vezes em vários lugares, por várias instituições, com todos os professores de maneira dominante. Se a gente não ter um canal que abrir para outras vozes, para outros pensamentos, outras soluções, como eu fiz aquela analogia ali atrás, a gente vai perder muitas pessoas. E tem que ter essa linguagem mesmo mais ampla, de conversar mais, dialogar mais, abrir para mais tipos de pensamento. Quanto mais se afunila no único tipo, menos pessoas se atrai e mais se faz o jogo da esquerda que já está dominando ali as universidades. E eu penso, então, que vocês estão, nessa parte, muito corretos, tá certo? Investindo na parte política, na parte de educação e estudos da parte política. Aí sim, dando soluções, vocês vão agregar. E as soluções têm que ser de uma maneira simples, porque o problema nosso é que a gente dá soluções complexas para quem já tem um entendimento grande de entender a parte econômica, como eu disse, como é feita a riqueza de um país, a taxa de produtividade, como que é o boom populacional e como isso aumenta o PIB de um país, como que isso se faz os incentivos para que se tenha empreendedorismo, para que se abra a empresa, para que a empresa dê resultados. Aí, como a gente pegar isso e colocar de maneira simples? É assim que a gente vai combater, porque os socialistas ali dentro da faculdade, eles vão dar sempre soluções simples. A culpa é do rico, a culpa é do empresário, você está sofrendo porque estão te explorando. Simples. Não precisa entrar em mais nada, isso já faz com que muitos entrem. Então, a gente tem que falar de maneira simples também. Você pode crescer, você pode produzir, você pode ser mais. Nessa linha, eu acho que a gente consegue aproveitar a ambição. E a ambição é boa, faz parte do indivíduo. A ambição, quando você não passa ninguém para trás, você quer crescer como indivíduo, como empresário, como pai de família, isso vale muito a pena. E é nesse sentido, eu acho que tem que pegar essas mentes e moldá-las na universidade, discutindo muito. Eu só acrescentaria, Alan, que a culpa é do empresário e o que salva é o Estado, né? Essa ficção que eles criam aí, como se fosse um Estado paternalista, que é o grande canto da sereia da social-democracia, né? Então, assim, é até bonito, né, acreditar nisso. Difícil é assumir a responsabilidade, cada um da sua vida, da sua liberdade como indivíduo, assumir a sua responsabilidade e fazer virar a sua vida, né? E eu acho interessante, vocês tocaram num ponto aí que é muito sensível, inclusive para nós que vivemos aí a política partidária. O Alan vai me entender muito bem. Nós, enquanto lideranças, vamos dizer assim, políticas, né? Porque nós já assumimos aí algumas candidaturas, então nós assumimos responsabilidade com o nosso eleitorado. Então, é natural que nós sejamos cobrados. E os interesses são mútuos. Muita gente gosta e não necessariamente é um liberal, defende outras ideias. E o que vai fazer diferença, é claro que dentro de uma mobilização e de um movimento forte, as ideias são fundamentais. Mas o que vai dar longevidade a esse movimento é a gestão de pessoas e a liderança com foco no interesse das pessoas. Então, eu não estou falando aqui que você deve abrir mão
dos seus princípios e seus valores, não. Mas é entender que essa pluralidade também é importante, né? E você destacou muito bem, disse que todos são bem aceitos e o movimento nasceu justamente para trazer mais respeito e mais diálogo. E é exatamente isso que a gente vê aqui que eu e o Alan, posso dizer pelo Alan, porque eu já o conheço bem, que a gente faz aqui como uma lanterna piscar o diálogo e o respeito no debate público. E eu acho que aí também é nossa responsabilidade receber todas essas pessoas. A gente não tem que ficar sendo obrigatórios assim, nós vamos fazer a catequese dos liberais. Entrou aqui, eu tenho que converter, tem que virar um liberal. Não. Cada um tem a sua cosmovisão, sua identificação, seu interesse próprio. A gente tem que buscar, de fato, a convergência de ideias, o consenso operacional, porque política, sendo partidária, estudantil, qualquer outro movimento, política é sentar na mesa e ter condição de debate e de diálogo. Eu faço uma menção aqui ao programa que eu e o Alano participamos, programa do Papo Aberto, e lá há pessoas de todas as ideologias. Inclusive, um dos que eu mais respeito é o Fabrício Rosa, que eu faço questão de mencioná-lo sempre. Apesar de divergir em quase todos os pensamentos com ele, uma das primeiras coisas que eu vi quando eu percebi um respeito recíproco e mútuo no nosso relacionamento é dizer assim, será que a gente tem alguma pauta em comum, Fabrício? Qual que a gente tem? Aí ele pensou, não encontrou, eu falei, você gosta de combater as desigualdades, não gosta? Aí ele disse, claro, Pedro, eu quero combater todas elas. Aí eu falei, ótimo, vamos combater a que o Estado promove, então. Vamos fazer a reforma administrativa. Aí ele, não, reforma administrativa não. Aí eu falei, ele tem algumas divergências. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, combater os super salários, ok? Ele, ok. Eu falei, então vamos juntos combater os super salários. Ele me apoiou, pelo menos no programa, e quando ele dá a palavra, eu acredito no que ele fala, de fato. E tivemos recentemente uma votação aí dos super salários. É claro que, pela forma como ela passou, a gente já acha até estranho, né? Porque, assim, gente, se foi unanimidade, votação simbólica, todo mundo passou, isso não faz sentido. Mas, assim, a gente acata, fica esperançoso e continua observando a reforma administrativa para, de fato, combater a maior máquina de desigualdade desse país, que se chama Estado brasileiro. Então, é só para ressaltar, a convergência, a habilidade de construir esse consenso operacional é salutar e é imprescindível para a longevidade, tanto de um movimento como de vocês, como de uma liderança política como eu e o Alano enfrentamos aqui no nosso dia a dia. E o bom seria ter espaço nas universidades. Em 2018, quando eu fui candidato, vou contar uma historinha aqui para vocês, reais. Fui chamado para um debate lá na UFG. Tenso, porque aí eu fui debater com uma moça lá do PSOL, o Pantaleão. O Pantaleão estava também, eu lembro. Estava do PCdoB, aí tinha o Rubens Ottoni, do PT, e ali tinha alguém mais moderado, mais inteligente, que era o colega Zé Fred, e eu. Eu saí de lá escoltado. Quando eu ia falar, armava um público assim todo para abafar o que eu dizia o tempo todo, era vaia, e aquela coisa aí. Eu fui ficando com raiva. No final, fui soltar uma frase muito forte de um francês que passava pano para quem é jovem e é de esquerda, mas que falava que quando tá jovem falta, né, tem coração, mas falta coração. E quando tá velho, permanece de esquerda, faltava um pouco de cérebro. Ser de esquerda até os 18 anos... Se não for, é insensível. Depois dos 40 não tem cérebro, né? Exatamente. Eles tomaram de maneira pessoal. Aí eu tive que sair escoltado de lá depois dessa. O Walter ali estava comigo com medo de apanhar. O pessoal meu que foi lá para filmar também, que pegou os equipamentos, achando que o pessoal ia quebrar os equipamentos, ficaram com medo de quebrar de luz, de som, que eu tinha levado para gravar o debate. Foi muito interessante, mas é para a gente ver como que é recebido pessoas com ideias diferentes dentro de um meio universitário, onde, teoricamente, é um ambiente que deveria ser mais tolerante com a pluralidade de ideias. Próxima vez você me chama, mano, que eu não apanho, não. Porque ninguém me pega, eu saio correndo, meu amigo.
Agora a gente vai estar uma turma grande lá, não vai ter perigo não de ninguém ser encurralado. Isso aí, nos Eu defenda mais. até, eu até ressalto mesmo que o Fabrício Rosa realmente ele tem um bom diálogo. A gente já fez um evento com ele no Novo Jovem. A gente fez um evento com ele, foi muito bom também. Ele teve um diálogo bom. E atualmente outro problema que está acontecendo na Uni, eles estão querendo realizar um congresso extraordinário, que ele vai reafirmar vai ser meio que uma reeleição da atual chapa, que já está governando. E eles estão querendo passar isso por cima. Assim, isso não está previsto no estatuto, eles estão querendo atropelar tudo para reeleger a chapa que já está lá. E um pouco está acontecendo agora o CONUNI, né, que é o Congresso da Uni online, que eles estão querendo fazer isso. E aí a gente, teoricamente, deveria participar dos debates, né? A UJL enviou sua tese sobre as suas propostas, o que ela acha que deve acontecer com a Uni, e a gente se inscreveu para os debates, e em alguns deles, só da pessoa colocar que era da UJL no nome, já era removido da sala do Zoom. Então, é uma coisa que com esse pessoal não tem muito debate, né? Eles realmente querem simplesmente calar a gente e estão querendo passar por cima com esse congresso da Uni e, inclusive, não deixam a gente ter esse diálogo. Assim, em alguns debates a gente conseguiu falar, sim, e também no Twitter o pessoal comenta, né? Quando coloca o JL dá pra você ver. E também cheio de ameaça física, sim, vou pegar na porrada, eles vão ver o que vai acontecer quando for presencial. Esse é o estilo deles no diálogo. E também tirando a gente das salas. Hoje foi um dia mais tranquilo, mas ontem eles estavam removendo qualquer um que fosse da UJL. Um abraço aí, pessoal do Movimento da Juventude, para Josana. Você que é demais também, viu, Josana? Gosto muito dos seus posicionamentos. Arthur, uma coisa também que a gente tem que falar é o seguinte, que é impressionante esse pessoal que está lá pelo PCdoB no comando da Uni. Enquanto eles enfrentam jovens de 19 a 20 anos, cheios de energia que estão na faculdade, você vai ver uns marmanjos de 38 anos na quarta faculdade. Ou se não, que está no curso de 4 anos de duração, o cara está no 7º ano que está na faculdade. Cursos de 5 anos, a pessoa está no 10 anos que está no mesmo curso. Aquela máxima, né? Se eu posso formar em 10, para que eu vou formar em 5? Ficar aqui 10 anos fazendo política dentro da Uni. É esse tipo de gente que está lá dentro. E se aproveitam disso depois para tentar fazer carreirismos políticos. A sorte é que a maioria se deu mal, fracassou nos últimos anos, viu, Arthur? Olha, eu não estou mandando abraço para ninguém aqui, porque a minha tela travou desde o início da live aqui. Eu estou travado aqui nas palminhas do Bruno e a Luísa que entrou. Mas a Josana, aí, como bem disse o Alan, aí é uma grande liderança, inclusive virtual, é digital. Aí. O Twitter dela são famosos que seguem, viu? É quase o hall da fama, o Twitter dela lá, os seguidores. E falando sobre isso aí, cara, é lamentável mesmo, né? Ver as pessoas levando para esse lado das agressões mesmo, inclusive num ambiente como da universidade. Acho que vocês têm meios para oficializar requerimentos, mandar encaminhar ofícios relatando sobre isso. Não pode deixar passar, falar, dessa vez a gente não vai falar nada. Registra tudo em todos os lugares que tiver que registrar. E contem com a nossa ajuda aqui para dar exposição. E não pode, isso é inaceitável, é um absurdo, uma retaliação dessa forma. E eu fico, assim, feliz e gosto de ressaltar pessoas como você, Arthur, que se dispõem, de fato, a assumir responsabilidade. Né? Tem um autor aqui que eu gosto muito, que é o Bonhoeffer, que ele diz que a ação ela não surge do pensamento, mas da disposição de assumir responsabilidade. Então, é de fato aí que vocês conseguem impactar e transformar e de fato fazer diferença, né? E falando assim, não é o tema da live de hoje, mas algo que prejudicou, por exemplo, muito a minha campanha foi não ter, em meio à pandemia, era não ter acesso às universidades, que certamente seria um berço hoje de pautas tão relevantes como essa que você tem levantado aqui. Já nos disse que o grupo era um grupo forte, você citou inclusive o SFL,
que é um grupo que já é consolidado aqui. Esses dias tive o privilégio de tomar um café com a Larissa, que foi a primeira coordenadora da SFL no Brasil, mulher, né? Inclusive um grande nome também, uma liderança jovem. E vocês são fundamentais, inclusive, no impacto de uma eleição partidária. Uma campanha como a minha e do Alano, que faz sem cacique, né? Sem padrinho político, sem recurso público. Nós estamos vendo aí esse absurdo do fundo eleitoral ser triplicado no dia de hoje, aí de 2 para 6 bilhões. Nós precisamos muito dessas lideranças aí que vocês já experimentam enquanto membros aí na universidade. Então, é só com o apoio de vocês que a gente consegue, de fato, bater uma eleição com voluntários e fazer valer essas ideias que a gente tanto preza na academia. Inclusive, eu vou fazer um compromisso ao vivo aqui com vocês. Eu vou trazer esse cidadão aqui, ó, para fazer um seminário com vocês. Denis Xavier. Inclusive, esse livro aqui está autografado. Fui visitar a liderança do Novo e ele está lá, trabalhando na liderança técnica da bancada federal. E ele falou comigo que virá ao meu convite. Então, a gente vai esperar aí a pandemia nos dar algum sossego para a gente fazer esse evento, e vocês todos estarão convidados para estar nas primeiras fileiras desse evento aí, que o Denis é um cara que tem um trabalho relevante aí, que tem me auxiliado muito nessa caminhada aí de descoberta do liberalismo e aprofundando a matéria. Alano, vi que mostrou a revolta de Atlas aí, não ficou para trás. Eu estou mostrando aqui que os livros estão servindo hoje para apoiar meu celular, o meu o que eu usava, o meu tripé para segurar o celular quebrou, então estou usando a Hand para segurar o celular hoje. Que honra! Atlas, em vez de estar segurando hoje o Globo, está segurando o celular para nossa live. Como diz, a base vem forte, né, Alano? Isso. Um abraço para o Renato Protásio, liderança de Aparecida, que vai levar para lá os princípios liberais, também para Aparecida de Goiânia. Um abraço, Renato. Falei da Larissa, ela entrou aí também. Eu acabei de observar aqui. Grande Larissa. Larissa é boa também. Tá igual o Binho, aqui então... você chama que vem. O Denis Xavier é bem forte mesmo, inclusive é fácil para ele, hein? Tem Uberlândia, pertinho de Goiás, Rapaz, o homem tá em Brasília, tem que conseguir vir aqui no UFG. Ele tá É em Brasília, aí, mais perto ainda. Não, ele já falou para mim que vem. Na liderança do Novo. E o momento que o PV chamar ele vem na hora. E ele está no momento agora que ele está muito propício a assumir a responsabilidade dele, também politicamente. Então, pessoas que antes estavam no campo mais de estudo, de ideologia, dentro do Instituto Mises, viram que é importante também partirem para a ação, para ajudar pessoas que vão levar a ala política, senão a transformação não acontece. Então, existe cada pessoa no seu lugar correto, aquele que vai gerar conhecimento, vai fazer estudos mais científicos a respeito da política, como Jean Turco, por exemplo, dentro de ciência política, dentro de estudos liberais, como o Instituto Mises faz, Instituto Liberal do Brasil faz, mas a gente tem que ter as pessoas que também vão para a política levar isso de uma maneira mais popular, de mais fácil acesso, de maneira mais entendível a toda a população. É esse o papel meu, seu, Arthur, dentro da universidade, e seu também, PV. Chamando a responsabilidade para vocês também. Não, e só lembrando, Alano, em 10 dias o Adriano foi 4 vezes no Papo Aberto. Gente, ontem eu tive que fazer um elogio público, né? Ele que cansou de ir em eventos pagando do próprio bolso para participar, é uma grande voz liberal, goiano, inclusive, né? É um cara que defende essas ideias há muito tempo. Inclusive, indico aqui os seus livros, o seu Spotify aí também, o seu podcast, Transportar é Preciso, para você que quer ter mais informação. Então, assim, eu nunca tive tão esperançoso, viu, Alano? São esses movimentos, essas pessoas assumindo responsabilidades, vindo para o jogo, calçando a chuteira, que me trazem muita, mas muita alegria mesmo. Por isso que a gente tem sempre que pensar em reunir as forças, em fazer o nosso consenso operacional e ver o que de fato que a gente pode ajudar, porque para atrapalhar já tem gente demais.
Outro que disse que aceita muito o convite, o Rodrigo. Rodrigo também já falou que está à disposição, só esperando o convite para vir para Goiânia. Rodrigo Marinho, outro muito forte, que Deus queira, será governador do Ceará. Deus te ouça. E pode contar comigo, viu, Arthur? Nessa briga dentro das universidades e para dar apoio ao JL. Vocês estão fazendo algo que eu não fiz e acaba que eu vou te contar uma verdade. Eu me sinto responsável hoje pelo que eu não fiz lá atrás, quando eu estava na faculdade. Então, a forma de eu tirar esse peso da consciência é apoiar vocês aí. Um abraço para o José Neto também, em Caldas Novas, lá lidera o movimento liberal lá também, está sempre nas lutas ali. Esse aí também gosta não foge de briga, não. Esses dias foi ameaçado lá em Caldas Novas, lá, e o homem é valente. O homem é valente. Não é fácil fazer política honesta igual a gente faz, não. O negócio tem gente que sempre parte pelo outro lado. Mas é isso aí, então. Vamos deixar um pessoal da esquerda bem bravo ano que vem. Se Deus quiser, vai voltar às aulas presenciais e a gente vai poder ter uma presença liberal maior nos debates acadêmicos. Espero que com vocês e com outras lideranças, como já foram citadas, né? Adriano Paranaíba, Denis Xavier, Rodrigo Saravia Marinho. E vamos lá para as últimas palavras, então, da live, encerrando por aqui. PV, se você quiser começar aí. Vou começar, porque é sempre bom deixar o Alan falar por último, porque quem fala melhor aí é ouvido por último e vai levando. Mas é só lembrar que o objetivo do liberalismo, como diria Mises, é a cooperação pacífica de todos. Então, é nesse sentido. Eu queria ressaltar muito, gente, o movimento ele deve ser baseado nas pessoas, nessa convergência, no consenso operacional. A gente já foi tão difícil construir isso aqui, então não vamos ficar pegando picuinha no movimento, liberal brigando com libertário. Gente, vamos unir forças, é buscar aonde convergem as nossas ideias. E vamos lutar por isso. Quem quiser trabalhar, conte comigo, sempre. Foco nas pessoas, com base em boas ideias, e vamos impactar muito. A minha intenção para entrar na política, a minha grande intenção é inspirar pessoas e transformar a minha realidade. E aí, o que influenciar nisso aí, conte sempre comigo. Eu vou encerrar agradecendo a todos que entraram, ao Zé Neto. Ele entrou como pessoa e entrou com o movimento dele da juventude. Ao Bruno, que esteve aqui, que foi também um líder do SFL, anterior ao Arthur no SFL, que está dando muito apoio. Deixar as portas abertas a todos que queiram também ter uma experiência política partidária, estar participando das campanhas do PV, na minha, para estar agregando com memes, conteúdo, ideias, para estar movimentando, pode contar com uma estrutura e um apoio para esse aprendizado. Quero que o JL tenha certeza que no que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando nesse processo, inclusive abrindo portas, que é essa uma das coisas que a gente pode fazer, a gente que já galgou algumas posições aí de contatos, networking, a gente pode abrir algumas portas em alguns lugares e pode contar comigo com isso. Mas para fazer isso e para fazer dar certo, eu quero deixar minha mensagem final. Vamos apegar à convergência, ao que tem de convergência entre cada coisas. O problema do jovem é que ele se foca muito na divergência. E uma coisa que eu não concordo, ele se afasta de tudo e acaba deixando o caminho aberto para a esquerda, que ela tem um inimigo muito fácil que une todo mundo, o inimigo que é o empresário, o inimigo que é quem está bem devido às grandes riquezas. Então é fácil você se unir contra um grande inimigo. É mais difícil a gente agregar em torno de ideias. É por isso que eu falo, sejam tolerantes. Não fique brigando só na internet, que é uma coisa que a gente, quando é jovem, tem essa mania de brigar demais por coisas que não valem a pena. Quando a gente vai ficando mais velhinho como eu, a gente vai aprendendo quais batalhas a gente deve entrar e quais batalhas não vale a pena entrar. Eu só queria deixar aí esse conselho para vocês. Um grande abraço a todos. Moço, põe suas meninas para aparecer aqui. Ela tá que fala aí, manda um abraço aqui para todo mundo aí, essa família linda, viu, Alan? E ela quer colocar um desenho. Vamos só dar uma risadinha aqui para bater uma foto aqui da live. E aí eu deixo registrado aqui. Aê!
Ixi, Tirou? ele caiu. Ah, Ah, voltou. Tranquilo então, pessoal. Valeu demais aí. Quem quiser conhecer o JL, os jovens aí, vamos com tudo, secundaristas, universitários, vamos mudar essa política estudantil da forma como ela é feita, com mais diálogo e com foco na solução. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, boa Arthur. noite a Valeu, todos. galera. Valeu.